A paz do Senhor, jovens! Seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. E hoje temos um tema que pode transformar sua caminhada com Deus. A influência das amizades. As pessoas ao teu redor estão te aproximando ou te afastando de Deus? Suas amizades estão te edificando ou desviando do propósito? Fica conosco, chama todo mundo e compartilha o link, porque estamos ao vivo pelo canal da Rede Brasil no YouTube. O Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. A juventude é um tempo de escolhas que moldam o nosso futuro. As amizades que cultivamos têm um impacto profundo na nossa caminhada com Deus. Hoje vamos refletir sobre as influências das amizades e aprender a escolher relacionamentos que nos aproximam de Deus, fortalecem nossa jornada e nos ajudam a permanecer firmes no nosso propósito. E para falar deste assunto, recebemos o evangelista Kennedy Santana. Paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono irmão Manassés, é uma honra estarmos aqui sendo escalado pelo nosso pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, que agradecemos a ele pela honrosa escala em poder estar cooperando com ele nesse Espaço Jovem. Amém, pastor. No louvor, contamos com a presença da cantora Suene Karen. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, diácono Manassés. Uma alegria imensa estar participando desse programa. Tenho certeza que o Senhor falará fortemente aos nossos corações. Será uma bênção para a glória de Deus. Amém. E aqui os músicos, Os músicos da área 12 e 32. Faz o sinal a área 12. Cadê os músicos da área 12 ali? E 32. Deus abençoe vocês. E na arquibancada, interagindo com a gente, já estão aqui animados, viu, pastor, para fazer pergunta para o senhor. Se prepare, viu? Estamos aqui para ajudar no que for necessário. Daí, a filial em Pombos, os jovens da filial em Pombos, faz um sinal com a mão e diga amém. Amém, glória a Deus. E os jovens, de onde? De Rio Doce, Olinda. De lá, paz do Senhor Jesus. Amém, que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Afiados aí com as perguntas. Quem vai ganhar? Pombos ou qual é a outra área? Área 19. Vamos ver ao longo do programa. Muito bem, vamos começar aqui a nossa conversa, pastor. Como o senhor define uma amizade saudável e positiva para um jovem cristão? Muito bem, diácono irmão Manassés. É um assunto de bastante relevância, a questão da influência das amizades. E nós iremos observar, de acordo com o texto da Palavra de Deus, e eu quero ler uma porção para logo em seguida estar respondendo essa pergunta, conforme está escrito em João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 15 e o versículo de número 10 em diante, que diz assim a palavra de Deus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Versículo de número 14 diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Em primeiro lugar, nós sabemos, meus jovens, que todos nós precisamos de amigos. Isso é fato. Porém, devemos escolher quem será os nossos amigos. Existem dois tipos de amizades. Primeiro, a amizade que te leva para o bem e a amizade que te leva para o mal.
A amizade que te faz se aproximar de Jesus e a amizade que te afasta de Jesus. Uma amizade saudável, positiva, é aquela amizade que sempre está levando você para um propósito. Na Bíblia revela vários exemplos positivos e negativos de amizades. Um exemplo positivo nós iremos observar do profeta Elias com o profeta Eliseu. A amizade de um para com o outro era tão estreita que Eliseu não queria deixar o profeta Elias. Veja a amizade que Eliseu tinha com Elias e Elias tinha com Eliseu. Uma amizade de um propósito, de uma forma tal que o profeta Eliseu, ele pede porção dobrada do Espírito de Eliseu, para assim quando ele fosse elevado ao céu, ele recebesse aquela unção divina. Como também a Bíblia revela de uma amizade negativa, conforme está revelado na palavra de Deus, que leva o homem a praticar aquilo que não agrada a Deus, ou o mal, ou afastar-se de Deus. Como é o exemplo de Jonadab, que chegou numa situação a aconselhar ao seu amigo, entre aspas, Aminon, a tomar uma decisão que estaria comprometendo toda a sua vida espiritual e familiar. Como vocês sabem muito bem, que está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 13, quando Aminon, ele fica triste por um desejo proibido. E ele tinha um amigo que até a Bíblia fala que ele era da família, o Jonadab, não é? E ele revela a esse amigo, a Jonadab, o que ele estava passando, que ele estava gostando de Aminon, que era a sua irmã. E veja que tipo de conselho negativo este Jonadab traz para Aminon. Ele diz, olha, te finge de doente, entra lá no teu quarto, deita-te na tua cama, se finja de doente, e quando teu pai visitar, diga que quer receber um bolo da tua irmã Tamar. E quando ela chegar, você possui. Veja que qualidade de amigo. Este amigo convidando ou orientando a fazer o mal. E assim ele fez. E lá na frente, a gente vamos ver o resultado dessa influência negativa que Jonadab deu a Aminon. Então, a verdadeira amizade e a saudável amizade é aquela que te leva para um propósito, que te leva para o bem. Amém? Amém. Glória a Deus. O negócio só está esquentando, né, pastor? Oh, só glória está a Deus. esquentando. Já tem uma pergunta aqui da jovem Inês Santana de Pombos. Paz do Senhor. Bom, a minha pergunta é: como podemos ajudar um amigo a permanecer firme na fé quando percebemos que ele está sendo influenciado por amizades que já não seguem mais o mesmo princípio cristão? Muito bem, minha jovem, o seu nome é? Inês. Muito bem. Quando se percebe que um jovem está sendo influenciado, ele é crente, mas por ter um amigo que não é crente, possivelmente essa influência é uma influência negativa que está levando ele para a perdição. O que se deve fazer é conversar com ele, é chamar ele para perto, é orientá-lo a respeito da luz da palavra de Deus e mostrar o perigo que ele está enfrentando para não cair num abismo. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, o caminho
é chamar ele para perto, orar com ele, conversar com ele, andar com ele, levá-lo à palavra de Deus, levá-lo aos cultos e trazer sempre palavra de ânimo para fortalecer, a não dar mais ouvido à influência negativa. Amém. Agora, tem os jovens, né, pastor? E o senhor que ajuda o nosso pastor cuidando de área, né? Qual é a sua área? Área 10, Jardim São Paulo. Jardim São Paulo. Com certeza tem muitos jovens e com certeza tem seus conflitos, Isso. né? E aí é onde nasce muitas vezes essa dúvida de amizade Isso. verdadeira, cristã. Às vezes o pai está aconselhando, dizendo não vá, e fica resistindo, dizendo, mas papai e mamãe não conhecem de nada, não sabem de nada. É aí que mora o perigo, o problema? Isso, exatamente, porque existe, conforme eu falei no início, diácono irmão Manassés e meus queridos jovens, que existe a amizade verdadeira e existe a amizade falsa. E nós iremos observar que a amizade verdadeira é aquela que quer ver o seu bem. E a verdadeira amizade sempre vai estar com um propósito definido ao seu lado. E a amizade falsa é aquela que quer ver a sua queda, quer ver a sua derrota, não quer ver a sua prosperidade. E, logicamente, os nossos pais, eu posso me incluir, porque na minha juventude eu tive a participação, diácono irmão Manassés, do meu pai e da minha mãe, e muitas vezes eles diziam para mim, Kennedy, fulano não dá para ser seu amigo. Kennedy, fulana não dá para ser sua amiga. E muitas vezes eu trilhei por esse caminho da orientação dos pais. Meus jovens, os nossos pais têm autoridade delegada por Deus. Quando eles percebem algo positivo ou negativo, é Deus. Então é bom a gente seguir a orientação dos nossos pais. Porque a Bíblia diz, não é? Vocês conhecem muito bem, Efésios, capítulo número 6, que vós filhos, sede obediente aos vossos pais. Amém? Quem obedece tem a promessa de longevidade. Que às vezes nessa formação, né, pastor, ali na adolescência, não tem esse feeling de dizer, está me levando para um mau caminho, precisa de uma orientação. Os jovens, adolescentes precisam dessa orientação. Isso, exatamente. Norte, né? Isso aí precisa literalmente dessa orientação, porque existe a idade da descoberta, como o senhor frisou bem, que é a idade da adolescência, não é? Sempre quer descobrir novidades. E é justamente nessa idade da descoberta que, se não tiver o cuidado e alguém por trás que oriente e diga não, é que ele ou ela pode avançar o sinal e se prejudicar. Às vezes quer pertencer àquele grupo, né? Isso. Vou ficar de fora, não vou. Aí vai, e de repente está num caminho difícil, né? Exatamente. Para sair fica mais difícil, complicado, por conta da questão da influência negativa daquele grupo. Porque tem lugar que não é para a gente estar. Tem pessoas que não é para a gente estar perto dela, porque leva a gente à perdição. É por esta razão que a participação dos nossos pais é fundamental nessa orientação em ajudar a escolher a verdadeira amizade. Vamos fazer uma enquete aqui com vocês da arquibancada. Não precisa dizer o nome não, tá? Mas quem teve que se afastar de uma amizade porque percebeu que estava levando vocês para longe de Deus? Faz só um sinal. Todo mundo, tá vendo? Todos. É gente mal no meio da rua, não tem? Mas que bom. E isso se deve também, pastor, a orientação, o nosso pastor presidente tem essa preocupação com as crianças, adolescentes, né, congresso, está sempre ali junto da juventude, né? Exatamente. Sabemos literalmente, não é, que o nosso pastor presidente, ele é um investidor forte com os nossos jovens e adolescentes. Na minha época mesmo, diácono Manassés e meus jovens, não é, que aqui estão, os músicos, que eu não tive o privilégio de cantar numa união de adolescente.
Eu não tive o privilégio de cantar num coro jovem, porque naquela época não existia. Existia conjunto E coral? coral. Ou cantava no conjunto, ou cantava no coral. Eu cantei num conjunto que meu irmão era o maestro do conjunto e depois ele foi maestro do coral. Mas hoje, veja a visão que Deus tem dado ao anjo da igreja, ao nosso estimado pastor, em estar investindo com os nossos adolescentes e com os nossos jovens. Existe hoje um departamento estruturado para os adolescentes, onde o pastor Sérgio Corrêa e a equipe está ali, como também existe a superintendência das campanhas evangelizadoras, com o pastor Jefferson, aleluia, também ali seguindo as orientações do nosso pastor presidente. Então veja o investimento que Deus tem dado ao nosso pastor presidente para ele estar incentivando, orientando para os jovens cada vez mais estar buscando mais a Deus, ter a visão ampla nas suas escolhas e principalmente na área da amizade, porque uma má escolha agora nesta área vai refletir toda a sua vida no futuro. Olha aí, que bênção. Estamos aprendendo? Estamos aprendendo. Isso não é só para a juventude não, né, pastor? Isso. Isso é para todos nós, né? Muitas vezes, quem é má influência não vem com a frase na testa que é má, que é perverso. Sempre vem sutil ali, do jeito que o diabo gosta. É verdade. E eu me lembrei agora, Diácono Manassés, que eu conheci um pastor de saudosa memória, ele já se encontra com o Senhor, é o pastor Pedro Leite. Ele era daquela região de Cavaleiro, eu assim, na minha juventude, pré-adolescência, adolescente, jovem, muitas vezes eu escutei ele dizer: nem tudo que é amarelo é ouro, não é? E é justamente aí que entra o perigo. Às vezes a gente se aproxima de alguém que parece e não é. Que parece ser e não é. E a gente precisa ter o cuidado, ter o discernimento do Espírito, ter também a luz da palavra e as orientações, não é? Do pastor, presidente, do ministério, dos nossos pais e das nossas lideranças. Agora eu fiz uma enquete, deixei a música e a cantora de fora, né? Os músicos aqui já tiveram que tomar essa decisão de se afastar, a cantora também, né? De perceber ali, né? Que uma influência está te levando para um caminho difícil. Acho que todo mundo, né? Todos nós, né, pastor? Tivemos essa experiência de ter que se afastar para perceber que opa, tá me levando para caminho difícil. Exatamente. Né? Independentemente da idade. Percebeu, o caminho é se afastar para não ter a sua caminhada, não é, o seu futuro comprometido com pessoas ou com amigos que traz uma influência negativa, que lhe leva a praticar o mal. Então o caminho é se afastar. Percebeu, se afasta. Para receber, não é, as benevolências da parte de Deus e continuar na comunhão. Porque coisa boa é estar em comunhão. É verdade. Não é isso? Coisa boa é estar em comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com o pastor, presidente, com o ministério, comunhão com os pais. Que adianta ter uma amizade lá fora e não estar em comunhão com o pai, porque o pai disse não, a mãe disse não, mas ele ou ela quer. Eu quero, é minha amiga, é meu amigo. Que tipo de amizade é essa que vai trazer contradições para a família? Então, afasta-se. Bom, a Karen Vitória, da área 19, cadê a Karen? Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, diácono, minha pergunta é: como selecionar minhas amizades no meio acadêmico para que eu não venha perder minha fé? Muito bem, irmã Karen. Como selecionar a minha amizade no meio acadêmico para eu não perder a minha fé? A senhorita vai estar observando justamente o caráter daquela pessoa. Uma boa amizade vai lhe respeitar do jeito que a irmã é. Uma boa amizade vai lhe honrar e vai sempre estar ao seu lado no momento que a irmã mais precisar. Essa amizade, ela vai lhe influenciar.
no lado positivo. Você sempre com a sua vida espiritual, sua vida de comunhão com Deus, vai ganhar essa pessoa, e essa pessoa, esse amigo ou amiga, vai respeitar e considerar da forma que a irmã é, que serve a Deus e tem resistido, não é, aos ataques e às influências negativas. Agora, pastor, quais são então os benefícios de ter aquela amizade que nos aproxima, né? Aquela amizade que compartilha os mesmos valores e crenças? Eu chamo para a doutrina, ela vai. Eu chamo para a vigília, ela vai. E isso aí vai agregar muita coisa na minha vida, esse tipo de amizade. Amém. Muito bem, diácono irmão Manassés. Há um versículo na Bíblia, e eu quero compartilhar aqui com o senhor, como também com os jovens, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 18 e o versículo de número 24. Diz assim: um homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Em Lucas, capítulo número 15, nos fala a respeito da parábola dos perdidos e achados. E o texto enfatiza ali que quando se encontra ou a dracma, ou a ovelha perdida, ou o filho pródigo, se chama os amigos. Os amigos, e se alegram por algo que estava perdido e foi achado. Veja aí, preste bem atenção. É justamente aí que nós iremos observar, diácono Manassés e meus queridos jovens, os benefícios de um amigo. Primeiro, a verdadeira amizade se alegra com você em momentos difíceis. Há um versículo na Bíblia, em Romanos capítulo 12, o versículo número 15, alegrai-vos com os que se alegra e chorai com os que choram. Não é? Glória a Deus. Então, a verdadeira amizade traz esse primeiro benefício aí. Ele ou ela vai estar ao seu lado. Se é na alegria, estamos juntos. Também se é na tristeza, estamos juntos. E o segundo benefício que eu posso encontrar e compartilhar com vocês é que o verdadeiro amigo ou a verdadeira amiga, ela está com você em qualquer circunstância e sempre vai lhe levar para próximo de Deus. Olha, vamos para um culto, é de Deus. Hoje tem consagração, é de Deus. Hoje é o culto para a mocidade, vamos. Olha, hoje é o culto jovem, dá para ir comigo? Eu já falei com o presbítero, falei com a dirigente, a gente vai levar um grupo para representar. Em qualquer circunstância, esse amigo vai estar com você. Mas quando esse amigo anda na contramão, você quer algo espiritual, ele só pensa no material. Ele quer algo que está praticamente contra a vontade sua no âmbito espiritual. Então nós devemos ter esses verdadeiros amigos perto da gente, porque são eles que na hora que mais precisamos, ele vai estar ali para dar o apoio e para dar o suporte quando é necessário. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, mas antes disso, vamos de louvor com a nossa cantora Suiene Carens. Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. O Deus que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Deus maravilhoso que está presente nesse lugar.
antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Tanta coisa linda a contemplar, e em teu nome gentes a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano sou. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. E o Espaço Jovem está de volta com uma conversa com o tema A Influência das Amizades com o evangelista Kennedy Santana. Voltando aí à nossa conversa, pastor, como é que a gente pode manter a nossa identidade em Cristo em meio a amizades que podem nos pressionar a nos confirmarmos aos padrões do mundo? Muito bem, diácono irmão Manassés, devemos manter a nossa firmeza, nos posicionar diante de qualquer influência que venha contra a nossa fé. Há um versículo na Bíblia que o apóstolo Paulo ele exorta ao homem, como também é generalizado, né, a mulher, o jovem, o moço, o rapaz, a não compartilhar com as obras infrutuosas das trevas, mas antes deve condenar. Está em Efésios. Eu quero ler esse texto, como estamos nessa palestra, não é? E a Bíblia, ela tem resposta para qualquer pergunta. Então vamos para a Bíblia. Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 10. Descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Então, a nossa posição para mantermos a nossa identidade é sempre não, dizer não ao pecado e manter firme diante de qualquer pressão. Veja o que o apóstolo Paulo diz, que nós não devemos participar das obras infrutuosas, mas antes devemos condenar. Condenar aqui não é no sentido de mandar para o inferno, de fazer julgamento, mas de dizer não, de não aceitar os atos pecaminosos que o mundo oferece. Então a nossa firmeza é não ao pecado, não aos atos pecaminosos, não às afrontas do diabo, e sim à vontade permissiva e soberana de Deus. Glória a Deus. Tem o Jameson Carlos lá de Pombos, cadê ele? Quer fazer uma pergunta? Pois não, Jameson. Senhor pastor. Amém, irmão A Jameson. pergunta é,
Que atitude nós jovens cristãos devemos tomar quando percebemos que determinada amizade de longas datas, seja ela evangélico ou não, não está agradando a Deus? Muito bem, meu jovem, a atitude que se deve tomar diante dessa amizade que foi descoberta, que vai prejudicar o seu lado espiritual, é de se afastar. Com jeito, com calma, mas não pode alimentar essa amizade que vai lhe comprometer a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Você deve chamar ele e trazer uma palavra da parte de Deus. Se ele atender a sua orientação, então ele vai mudar. Mas se ele não mudar, então tem que se afastar. E com certeza Deus vai estar levantando outros, não é? Porque a amizade é difícil encontrar amigos. É difícil encontrar um amigo, mas se tem. E você deve se identificar com aquele em que gosta do que você gosta, do que você faz dentro da vontade de Deus. E não que venha fazer ao contrário para não romper a sua comunhão. Então, a atitude, meu jovem, se essa pessoa não quer mudança, não quer conversa, eu sou assim mesmo, se quiser vai ter que me aceitar assim, então mude e se afaste dessa amizade que não é para você. E tem talvez até jovens ou pessoas que estejam lidando com essa situação, pastor, que diga assim, mas eu com o tempo vou ganhar para Jesus, eu vou mudando aos poucos. É mais fácil os de fora nos influenciar? Ou como é que fica essa balança aí? Às vezes até serve para namoro também, né? Isso. O senhor coordenador, o senhor sabe, às vezes chega essas coisas. Diz, não, mas eu vou ganhar para Jesus. Mas aí é que mora o perigo, né? Isso, exatamente, porque nós aprendemos no início da nossa fé cristã que devemos nos posicionar contra o pecado. Pecado sempre é pecado. Mas vai mudar. Mas sim, quando? E principalmente, permita, diácono irmão Manassés e meus jovens, e principalmente quando se parte para uma área assim sentimental de namoro, não é? Quando chega a idade, porque adolescente não namora, não é? Adolescente vai fazer curso profissionalizante, vai estudar, não é? Vai ajudar a mamãe em casa a lavar as louças, não é? A varrer a casa. Mas quando o jovem chega o tempo de namorar, aí às vezes entra esses entraves para querer confrontar. Se você quer namorar comigo, então você vai fazer os meus caprichos. Se você quer ficar comigo, então você tem que fazer o que eu quero. Esse tipo de relacionamento não vem de Deus, não vai mudar, porque já está revelado a índole da pessoa. Porque tem coisas que não precisa Deus revelar, já está revelado. Entendeu? Então, essa questão, eu mudo, eu vou mudar, mas a pessoa não demonstra nenhum interesse, nenhum esforço para mudar para melhor, mas muda para pior. Então, não tem como ter acordo com essa pessoa, porque vai trazer prejuízos lá na frente e prejuízos irreparáveis. Então, o momento diante de qualquer amizade é justamente tomar a atitude de dizer não. Por quê? Eles não dizem como eles querem fazer, como eles querem se proceder, porque eu como crente, porque você como crente, às vezes tem vergonha de dizer não. Não, o crente, ele tem que ter a firmeza de dizer não. Não, não, não. Porque quando, escute bem, meu jovem, guarde bem essa palavra, quando se honra a Deus, Deus honra. Quando desonra a Deus, Deus também não traz a honra devida. Então, quer honra, meus jovens? Da parte de Deus, honre a Deus e honre
também justamente nessa área da amizade. Nada de negociar. Se você é meu amigo, então você vai fazer isso. Não. Eu não aceito porque eu sou amigo de Deus e quem é amigo de Deus não entra na contramão. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, tem amizades, pastor, que começam ali nas redes sociais. Isso. E parece que é um campo assim meio sem lei, onde se há mais liberdades. Isso aí também mora um grande perigo, né? Exatamente. É onde que é revelado situações, não é, praticamente complicadas, essa questão de amizades em redes sociais. Porque pessoalmente já às vezes traz certas decepções. Imagine em redes sociais, que hoje, infelizmente, tem sido uma praga, desculpa dizer isso, muito, né? Mas tem destruído a vida de muitos jovens, tem destruído a vida de muitos casamentos, relacionamentos. Então, a nossa amizade deve ser balanceada, e principalmente neste âmbito de redes sociais, porque às vezes a pessoa do outro lado, ele muda a identidade, muda o nome, muda a idade, entendeu? Traz conceitos de valores praticamente distorcidos para querer lhe pegar. E se você não tiver a graça de Deus e o conhecimento, você vai se deixar levar. Então, a amizade boa é aquela que você está mano a mano, conversando, não é? A não ser que o seu amigo viajou, está em outro país ou em outro estado, em outra cidade. Claro, você vai ter que se manter, não é, a sua amizade em uma boa amizade, porque amizade para estar mandando fotos indecentes, entendeu? Para estar mandando mensagens indecentes. Não entre nessa, que infelizmente muitos jovens têm entrado por esses caminhos, irmão Manassés, de redes sociais, por questão de amizade, amizade, e vai-se embora daqui a pouco e está numa situação muito difícil. Então, o tempo que vocês têm que ter, recorra a Deus, ao ciclo da oração, a uma consagração. Tem uma jovem aqui que ela disse que não perdia uma escola dominical. Quando o diácono Manassés fez uma pergunta, que era professor de escola, tem os dois aqui, né, os jovens. Cadê os professores? Olha aí, cadê? Olha ali, olha por aí, tá vendo? Tudo afinado, viu? Pode perguntar. Viu? É verdade. E a nossa jovem disse que também não perde uma escola dominical, não é? Então, estão no caminho certo, Mas quando surgir essas situações, então é aquilo, e repito com muita propriedade, domine, porque você tem o livre-arbítrio, o direito de escolha, o que é certo e o que é errado. Quando a gente fala de amizade, pastor, a gente está falando de uma certa abertura, de proximidade. Não quer dizer apenas que os jovens tenham amigos que sejam da igreja. Pode, às vezes, ter uma pessoa próxima que não compartilha ali da mesma fé, da mesma doutrina. Como lidar e como entender esse distanciamento ali, de não se aproximar tanto, mas também não se afastar tanto, esse como a gente diria, esse jogo de cintura. É verdade. Muito bem, meu Manassés. Eu costumo dizer, e isso é óbvio, que todo ser humano, ele foi criado por Deus não para viver isolado. Não é uma ilha. O que é uma ilha? É um ponto de isolamento. Mas o ser humano, ele foi criado por Deus para viver em sociedade. A não ser quando a pessoa tem algum problema de saúde, problema na mente, psiquiatra, aí tem que ir procurar o médico e se tratar, e às vezes tem que ficar, não é, à parte. Mas o ser humano em si foi criado para viver em sociedade. Agora, a amizade deve ser escolhida. Mas, irmão Kennedy, eu tenho um amigo da minha infância que ele não é evangélico, ele não é crente,
e eu não quero perdê-lo, eu não quero deixar de ter amizade. Aí você vai analisar e com sabedoria compartilhar da sua fé com ele, para que você não seja influenciado, porque a questão todinha é a comunhão. Não é porque é seu amigo de infância que você vai fazer o que ele quer. Não, mas porque é meu amigo de infância. É seu amigo de infância, amém, Pai do Senhor, bom dia, boa tarde. Mas ele não é crente, bom dia, boa tarde, tudo bem, amém. E aí, vai para a escola? Vou, estaremos lá. Mas entrar na linguagem dele, entrar no que ele faz, participar, o que ele participa, da forma que ele quer, negativo. E a maneira de você se relacionar, como eu falei no início, eles vão ver você uma diferença e eles vão lhe respeitar. Eu tenho amigos da minha infância. Eu posso dizer isso aqui a vocês, não é? Eu sou de Cavaleiro, Manassés, e ali do Alto do Vento. É possível que alguns dos nossos irmãos estejam participando, não é, desse espaço jovem, cultuando em casa, e vai se lembrar do que eu estou falando aqui. Eu cheguei para morar no Alto do Vento, eu tinha 6 anos de idade, saí de lá casado, não é? E eu deixei lá amigos, crente e amigo não crente. E quando eu volto lá, é uma alegria, Kennedy, chama de Kennedy, que não são crentes, bênção. Ô, benção, é sempre essa linguagem lá, os que não entendem, eu digo amém, como é que vai? Tudo bem? Tudo na paz? É amigo, mas eu não posso compartilhar o que ele faz. Eu não posso falar a mesma linguagem e fazer o que ele faz. É amigo, prego o evangelho para ele, prego para a família dele, mas a nossa amizade é restrita, porque eu tenho um compromisso. Como você, meu jovem, também tem um compromisso com Deus e não pode fazer essa mistura. Jovem Gabriel Lima, pastor, tem uma pergunta para o senhor. Cadê o Gabriel? Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, meu jovem. Minha pergunta é referente a o que fazer quando amizades, pessoas do nosso convívio começam a influenciar muito na nossa tomada de decisões. Muito bem, veja que perigo, não é? Não deixa de ser um perigo, porque a amizade, às vezes, quer ter participação das decisões, não é? Mas essas decisões, meu jovem Gabriel, não é isso? Ela deve estar dentro do centro da vontade de Deus. Se ela não vem para glorificar a Deus, se ela não vem para enaltecer o nome de Deus, então a sua postura deve permanecer uma postura de segurança diante de Deus. É como eu falei no início, e é muito bom que estamos aqui compartilhando, que o jovem ele não pode se prostrar diante de qualquer amizade que venha ferir os princípios da Bíblia e da santidade de Deus. Então, quem é um amigo verdadeiro é aquele que vai sempre olhar para você e vai lhe respeitar pelo que você é e vai respeitar o Deus que você adora. Glória a Deus, bom demais essa conversa nossa. Estamos aprendendo bastante, né, sobre a verdadeira amizade. Mas a gente vai dar uma pequena pausa agora, eu quero ver, hein? Agora tá todo mundo tenso, viu? É o nosso primeiro quadro de hoje, que é o Quiz Bíblico Quem Sou Eu? Roda a vinheta. Muito bem, e neste quadro nós diremos algumas dicas e os jovens tentarão identificar sobre qual personagem bíblico estamos falando, entenderam? Você de casa também entendeu? Vai respondendo aí você que está pela TV, pelos nossos canais, YouTube, Instagram. Então a primeira dica é a seguinte, vai aparecer para você aí de casa. Rasguei o meu manto, raspei minha cabeça, me lancei na terra e adorei. Quem sou eu? Eita, já... Foi quem que respondeu? Foi o pastor, viu aqui. Cadê o microfone? Foi o jovem? Gemerson. Fala aí, Gemerson, no microfone. Jó. Foi Jó? E aí, produção, foi Jó? Foi Jó. É professor de escola dominical?
Não, é aluno. Quem não é professor aqui é aluno. Quem não é professor é aluno. Foi Jó, muito bem. Segundo, então, 1 para Pombos e 0 para área 19. Mas o quadro vai mudar, o quadro da história vai mudar. O meu nome é citado no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Quem sabe decorar daí 11 de Hebreus? A galeria dos heróis da fé. Cadê o professor? Estão perguntando aqui pelo professor. O Senhor falava comigo como qualquer um fala ao seu, o tema que a gente está falando hoje. O seu amigo, quem é? Já sabe? Quem? Ali, se... Não? O senhor? Espera aí, deixa eu ver se sai alguma coisa ali de... Moisés? Recusei ser chamado filho da filha de Faraó. Ela ia perder um ponto para a área 19, rapaz. Tem que ter segurança, né, pastor? É isso aí. Assim como é nas amizades, né? Exatamente. Tem que ter essa firmeza. Firmeza, segurança. Parabéns. Olha aí, rapaz. Professora? Aluna. Aí, cadê? Fala no microfone aí. Aluna, mas meu professor tá aqui. O professor é o irmão? Gabriel. Manda um alô aí pra classe, convida o povo. Tem que fazer a propaganda, é a alma do negócio. Vai lá, Gabriel. Chama o povo pra escola dominical, horário, qual é a classe? Qual é a sua classe? No microfone. Agora eu tô dando aula nos jovens. Jovens. Domingo passado, juvenil. Amém. Então chama a juventude para estar aprendendo, né, pastor? Isso, Escola dominical. Estar na escola dominical, não faltar, estar sempre interagindo ali e aprender a palavra, que até domingo vai ser a nova lição do novo trimestre, não é? Começar. Coisa boa. Benção. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá para o terceiro. 1 a 1. Sou de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim. Até rimou. Alguém? Nada? Essa tá fácil, tá fácil. Essa tá fácil. Meu nome é encontrado em 1 Samuel. Silêncio havia lá no jardim, nada. Misericórdia, uma das minhas esposas se chamava Ana. Cadê? Quem foi? Eu, cara. Eita, e agora? E aí, produção? Ela falou primeiro, ela foi mais perto, ela falou no microfone. A gente tem que usar o microfone. Então, 2 a 1, mas ainda tem outro quadro, né? Então, 2 para a área 19 e 1 para Pombos. Vamos lá, vamos para a pergunta do TP agora para o pastor. Quem é? É comigo. Como é que a gente pode lidar, pastor, com os conflitos e desentendimentos em nossas amizades de uma maneira que honre a Deus? Muito bem, diácono irmão Manassés. Essa pergunta é bem apropriada, que nós devemos entender o que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 33, que as más conversações corrompem os bons costumes, não é? Ou podemos ler, as más amizades corrompem os bons costumes. Quer ficar livre de um conflito, de uma situação desagradável? É justamente nas escolhas de quem você está convivendo. Se aquela amizade vai não trazer saúde espiritual e mental para você, vai estar sempre em conflito, em guerra, em discussões, não é? Sempre lhe colocando para trás, porque infelizmente tem gente que é assim, não lhe valoriza, não é verdade? Pelo que você é, e principalmente quando diz que é crente, pronto, aí é que eles começam a querer a discriminar, a desprezar, a rejeitar, não é? E justamente nessa área que nós devemos correr mesmo, é fugir, não é dar um bico forte, que eu já conheci assim, diácono Manassés, pessoas que se acham que é fortão. Não, comigo infelizmente, não foi aquilo que ele pensava. Porque o que é que a Bíblia diz? Em Marcos, capítulo 13, e o versículo de número 33. Orai e vigiai,
Ainda em Marcos capítulo 14, versículo número 38, Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele disse: orai, vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Tem muita gente que, para querer defender a sua fragilidade, Justificar, né, o pecado. para justificar a sua fragilidade, pega esse versículo, mas a carne é fraca. A carne é fraca sim, mas veja lá o começo do versículo, que foi o que Jesus disse. Ore e faça o que mais, meu jovem? Vigie. Diga assim comigo: orar e vigiar. Muito bem. Por que eu devo orar e vigiar? Porque a carne é fraca. E é por essa razão que eu devo sempre estar orando e vigiando. E também vai ter momento que você vai correr, fugir, para evitar o conflito dessa influência da má amizade. Amém, glória a Deus por isso, né? Então nós vamos ao intervalo, mas antes a cantora Suiene Karen canta para Jesus. Vamos adorar a Deus com muita alegria. Glórias a Ele. Há tanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, oh ajuda-me. Ser fiel até a morte, não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, oh ajuda-me, com um braço forte a ser fiel. Jovens, jovens no coração de Deus. Que bênção! E o Espaço Jovem está de volta e já estamos no último bloco. Que pena, né? A conversa tá tão boa, mas fica com a gente, pois ainda temos muito a aprender com os nossos convidados. O evangelista Kennedy Santana, e hoje estamos conversando sobre o tema A Influência das Amizades. E dando continuidade à nossa conversa, a gente pergunta aqui ao nosso pastor como é que a gente pode criar um ambiente seguro e de confiança em nossas amizades, pastor, para compartilhar nossas lutas, vulnerabilidades, sem nos prejudicar com isso, né? Esse amigo aí mais chegado que o irmão. Isso, muito bem. O primeiro passo, diácono irmão Manassés, como também os meus jovens, é escolher amigo que seja amigo de Deus. A Bíblia diz no livro de Jó 42:10, é um texto que é bastante conhecido, quando diz: e mudou Deus o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus, complete, amigos.
amigo de Deus deve ser o nosso amigo. Porque quem é amigo, ele ora. Veja a trajetória que Jó ele passou, enfrentou. O texto diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas teve um momento que Deus quis provar a vida de Jó e mostrar a Satanás que Jó retinha sua sinceridade a Deus não pelo que ele tinha, mas pelo que ele é. E a Bíblia diz que Jó ficou numa situação difícil, perdeu tudo, perdeu camelo, filhos, ficou numa situação complicada. Até os amigos ficaram contra ele. E tem uns que até acusavam Jó de pecado, mas não era pecado, era Deus provando o seu servo. Mas no capítulo 42 e 10, veja que ele diz que Deus muda o cativeiro quando ele estava orando pelos seus amigos. Amigo é aquele que você pode contar com ele quando você precisa de uma ajuda. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo número 9 e 10, a Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Porque quando um cair, o outro faz o quê? Levanta. Isso é fato. É melhor 2 do que 1. Então, quando o amigo vê você fraquejando e você vai a ele vem cá, eu vou lhe ajudar. Quando você precisa de uma orientação, ele vai lhe orientar certo. À luz da Bíblia, não é aquela orientação. Se lembra que eu falei no início de Jonadab, daquela influência negativa? Não é aquela orientação. Porque a orientação é de acordo com a vontade de Deus à luz da palavra. Um amigo, quando você justamente precisa, seja no lado espiritual ou no lado físico, material, profissional, ele sempre vai mostrar um caminho. Eu não estou falando, quando fala de vulnerabilidade, não é questão de pecado, não é questão de falhas espirituais, porque vocês sabem muito bem, não é? Quando se há uma falha espiritual, tem o líder que a gente deve procurar para tratar aquela falha espiritual. Mas quando se fala de vulnerabilidade, está se falando de ajuda, de conselho, de fragilidade, que às vezes precisamos, não é? Porque não é todo amigo, não é toda pessoa que tem a confiança de você contar com ele. Porque sempre um amigo tem um amigo. Aí um amigo tem outro amiguinho. Aí daqui a pouco o Brasil está todo mundo sabendo. Por isso que a gente precisa ter amigo que seja amigo de Deus. Porque quem é amigo de Deus ajuda no momento certo e na hora certa. Interessante, pastor, que ter amigos que vibram com o seu sucesso também, isso é muito importante, muito né? Que a inveja, ela não entra, porque a inveja não é querer o que é do outro, é se enfermar, né? Se sentir mal pelo sucesso do outro. Acho que o verdadeiro amigo é que torce por você, passou na universidade, amém, fica feliz, incentiva. Esses também são indícios de verdadeiras amizades. Exatamente, irmão Manassés, porque quando você está bem, esse amigo que é amigo de Deus, ou até ele que não seja crente, mas que ele é respeitador, que ele vê você como um jovem diferenciado, vê você como uma jovem diferenciada, vai se alegrar com você, se alegra. Como frisou bem o diácono Manassés, não é? Passou na universidade, que bênção de Deus, que alegria, continua estudando, continua priorizando Deus,
colocando sempre Deus na frente, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Veja, você chega, sente-se, não é? Valorizado. Mas quando um amigo, entre aspas, que diz que é amigo e não quer ver o seu sucesso, você passou na universidade, passou no concurso, está indo bem, não é? E fica indiferente. Não era para ser tu, era para ser eu sou melhor do que tu. Então, veja, para botar você para trás. Então, esse tipo de amizade não cabe no seu calendário, não dá na sua agenda. Amém. O Micaías Alexandre, da área 19, cadê o Micaías? Tem um profeta entre nós. Sim. Cadê o microfone? Pai Senhor. Pai Senhor, meu Micaías. A minha pergunta é, como eu posso aconselhar um amigo que está em más companhias? Muito bem. O seu conselho, irmão Micaías, jovem Micaías, lá da área 19, Rio Doce, não é? Eu fui vice-coordenador, ajudando o pastor presidente, há uns 13 a 14 anos atrás. Cooperei com o pastor ali na área 19, na congregação Polo, que é Rio Doce, Coab. Eu fui o presbítero daquela congregação e fui o dirigente também da campanha evangelizadora. É uma honra ter os jovens aqui, não é, da área 19, como também de Pombos, não é? Da área 19 é o coordenador evangelista Eliel Alves, não é? E da área aqui, da filial Pombos, é o pastor Samuel João, não é, meu amigo? Diante dessa pergunta que o Senhor fez, é justamente o Senhor está orientando a ele ou a ela de acordo com a sua vida espiritual, o seu procedimento, a sua convivência, a sua forma de agir. Porque, irmão Manassés, irmão Micaías, eu gosto muito daquela passagem bíblica que fala do profeta Eliseu, que todas as vezes, quando ele passava em Sunem, tinha uma mulher que chamava o seu marido e dizia: eu vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Não precisava ele dizer que era homem de Deus, porque quem é não precisa dizer que é, porque a forma de ele agir, a forma de ela agir denuncia que ele é, denuncia que ela é, tem algo diferente ali, não é? A Bíblia diz em Malaquias 3:18, e vereis outra vez a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, não é? Então, a forma de o Senhor se apresentar a este jovem que precisa de um conselho, que precisa de ajuda, que precisa da sua amizade, é o seu comportamento, é a sua maneira de agir, a sua maneira de ser, e também orientar de acordo com a palavra de Deus para ganhá-lo da influência negativa. Às vezes podemos nos decepcionar com os amigos, podemos passar por vexame, mas Jesus, ele é um amigo em qualquer situação. Ele não vai nos decepcionar. Você conta algo a ele e ele não conta mais a ninguém. É você e ele. Ele e você. E eu tenho certeza que ele resolve, que ele executa aquilo que o amigo está querendo. Um amigo chamado Jesus com um amigo de servos, não é? Aquele que está pronto para estar executando a orientação divina. No texto que nós lemos, em João capítulo 15, e eu quero só recapitular, e o versículo de número 14, diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aí no versículo de número 15 diz: deixa eu repetir aqui, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
antes tenho-vos chamado amigos. Veja que privilégio nós temos da parte de nosso Senhor Jesus, de ser chamado não de servos, mas ser chamado de quê? Amigo. Diga assim comigo, amigo. Amigos. Muito bem. Então, a primeira dica é ter Jesus como amigo. E a segunda dica é obedecer ao amigo. Não é? Conforme diz o versículo de número 14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É seguir a orientação da Bíblia, é seguir a orientação da parte de Deus, é seguir a orientação do nosso pastor, da igreja, da doutrina da igreja, executar a vontade divina. Eu sempre tive essa frase comigo e quero compartilhar aqui com vocês, meus jovens. Para ser meu amigo, eu estou falando de mim. Eu sempre defendi essa frase. Para ser meu amigo, primeiro tem que ser amigo de Deus. Segundo, amigo da igreja. E terceiro, amigo do meu pastor e do ministério. Porque partiu dessa realidade, dá certo. Até hoje deu certo comigo. E eu creio que vai dar certo na vida de vocês. Porque o futuro de vocês está nas mãos de Deus. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E para isso ser concretizado, não abra mão da boa amizade. Não abra mão de Jesus. E não abra mão de seguir os mandamentos de Jesus. A conversa está maravilhosa, mas agora chegou o momento, tá 2-1. Chegou o momento aí, né? Mas vai todo mundo no final continuar amigo, tá, gente? Tudo tranquilo. Vamos para uma pausa agora e vamos para o quadro Quem Disse a Quem? Roda a vinheta. Muito bem, neste quadro nós citaremos algum trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão dizer quem foi que disse a quem na passagem. Vamos lá? Você de casa também vai treinando, reúne a família para ver quem é que acerta primeiro. Entenderam o quadro? Quem disse a quem? Tem que dizer o nome dos dois personagens, ok? Então, primeiro, o versículo Quem disse a quem? Eu sou o Deus todo... Esse aqui tá afiado. Liga aqui o microfone. Liga aí. Deus disse a Abraão. Deus disse a Abraão. Será que essa resposta? Vamos ver, coloca aí na tela. Será que está certo? Gênesis 17, primeiro, Deus disse a Abraão. Muito bem. Vamos então para a próxima pergunta. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com estas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Paulo disse ao jovem pastor Timóteo. O senhor de novo. Glória a Deus. Coloca a resposta na tela aí, produção. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4:6. Então ficou como agora? Já embaralhou tudo aqui. 3-2. Vocês têm uma chance ainda, hein? Vamos lá. Se fosse você, eu tomava o microfone da mão dele. Quem disse a quem? Vamos lá. Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Abraão disse ao sobrinho dele. Abraão disse ao sobrinho dele. Errou. Próximo. Uma dica. Uma dica. Tá na Bíblia. Tem dica, a gente já deu 3, né? Não, a gente já leu o versículo todinho. Esaú disse a Jacó.
Esaú disse a Jacó, tá errado. Vai-te em paz, presta atenção, tem um detalhe aqui, e o pastor já falou alguma coisa aqui. Vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja perpetuamente entre nós. E Davi. Oi? Jonatas e Davi. Quem disse a quem? Quem foi que disse? Vamos lá. Jonatas e Davi. Quem foi que respondeu, produção? Agora embaralhou, foi quem? Oi? Foi Pompos. Foi Pompos. Então coloca lá a resposta na tela. 1 Samuel 20, 42, Jonatas disse a Davi. Parabéns, Deus abençoe, mas todo mundo ganha, que todo mundo aprendeu, né? Cadê a tela com a resposta lá? Jonatas disse a Davi. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42. Que bênção, glória a Deus, todos nós aprendemos, né? Verdade, irmão. Só a música e a cantora que não participou, mas eles já sabiam da resposta. É verdade, senhor. Então, nesse momento, pastor, fique à vontade para trazer uma rápida reflexão para todo o povo de Deus que está nos acompanhando. Amém. Queremos, nesta oportunidade, dizer a você a importância da verdadeira amizade. A importância de termos amigo nas horas difíceis, de dificuldade, de provações, às vezes de angústia. Como é bom ter alguém que possa compartilhar nesse momento tão crucial da vida, para você receber bons conselhos, boas palavras, boas orientações. Mas não esqueça que além de ter bons amigos, que faz parte do nosso contexto, não devemos esquecer do nosso verdadeiro amigo, que é Jesus, que nunca nos deixa só, nunca nos desampara. O amigo pode nos separar, pode nos desprezar, pode esquecer na hora da prova, na hora da luta, porque infelizmente nós estamos vivendo num mundo, quem tem é o que se mais tem valor, e que não tem ou pouco tem valor. E às vezes se vale o que tem, mas Jesus, Ele sempre vai estar presente. Aleluia! Sempre Ele vai estar pronto para nos socorrer nas horas de mais difíceis. Eu gosto de uma expressão do patriarca Jó: Deus é grande e a ninguém despreza. Guarde essa palavra. Você pode ter sido desprezado, abandonado, esquecido, mas o teu amigo, ele está contigo 24 horas. E ele vai te ajudar. Aleluia! Ele vai te socorrer. Ele vai te surpreender, porque Ele é o teu amigo. Aleluia! Ele tem falado com você. Quantas vezes você dobra os joelhos e chama pelo amigo? Amigo, meu amigo. Aleluia! Me ajuda, meu amigo. Meu amigo, me socorre, meu amigo. E Ele sempre tem estendido a sua mão para você. Então recebe da parte de Deus o abraço do teu amigo. Recebe da parte de Deus o consolo do teu amigo. Glória a Deus. Ele está te pegando pelos braços e está te dizendo, nesta oportunidade, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Recebe o alento do teu amigo chamado Jesus. Glória a Deus. Ore comigo. Eu quero orar pela sua vida nesta oportunidade.
Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pela tua bondade e pela tua amizade. Não merecemos, reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos, aleluia, as nossas limitações, mas o Senhor é o meu amigo, o Senhor é o nosso amigo. Nas horas incertas, o Senhor tem sido o meu amigo, tem sido nosso amigo. Nos ajuda, Deus, a permanecer de pé, a permanecer com esta amizade, com esta comunhão, a não abrir mão, aleluia, da santidade, a não abrir mão, aleluia, da nossa comunhão, a não abrir mão, aleluia, da nossa, aleluia, interação com a tua palavra. Nos ajuda, meu amigo, nos dê força. Eu te peço a favor desse jovem que está precisando de força, desta moça que está precisando de um abraço de um amigo. Abraça, Jesus, esta alma agora e dê força e dê graça para que ele e ela possa permanecer na amizade e na comunhão contigo, porque o Senhor é o nosso verdadeiro amigo. Eu apresento esta família em nome de Jesus. Dê paz, dê força e dê saúde para a glória do teu nome. Nós te pedimos. Amém. Glória a Deus, que bênção, né? Rapidamente, pastor, fique à vontade para suas considerações finais em nome de Jesus. Amém, irmã Manassés. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso Deus, o autor da nossa fé, da nossa salvação, ao nosso pastor, presidente, o anjo da igreja, o pastor Ailton José Alves, pela confiança de estar cooperando com ele aqui, juntamente com os nossos jovens. Também, aproveitando este momento, envio uma saudação à minha esposa, irmã Dinalva, aos meus filhos, à minha família e a todos os jovens ali da área 10, o coral de jovens e adolescentes. Amém, pastor, foi um prazer. Agradecendo aos jovens da filial em Pombos, que Deus abençoe. Da área 19, no 3, um glória a Deus bem forte. 1, 2, 3. Glória a Deus. Da glória. Aos músicos da área 12 e 32, que Deus abençoe vocês. E a cantora Suene Karen, que Deus continue abençoando sua vida. Muito bem, você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação. Foi muito bom estar com você e a gente encerra adorando e exaltando o nome do Senhor. Nosso amigo, Ele está cuidando de cada detalhe da tua história. Ele cuida do teu amanhã, do teu deitar e do teu levantar. Eu fiquei a meditar que Jesus está me vendo detalhe por detalhes. Minha vida, meu falar, tudo está a contemplar. E se importa detalhe por detalhes. Quando estou a conversar, Ele está a me escutar, me ouvindo detalhes por detalhes. Se o que falo é sim ou não, se é fiel meu coração, Ele se importa detalhes por detalhes, detalhe por detalhe. Jesus
escuta a oração e se importa